Sabe aquele sentimento de que as coisas estão saindo do controle? Aquela inquietação sutil que sussurra que a engrenagem do mundo travou em algum ponto e agora gira em descompasso, rangendo sob o peso das nossas próprias escolhas? Não é apenas a sensação de que a humanidade caminha para um ponto sem volta, mas de que já passamos por ele e agora apenas observamos a paisagem se desintegrar em câmera lenta. É a percepção angustiante de que estamos cada vez mais distantes do que realmente importa, trocando a essência pela aparência, a conexão pela conectividade, a sabedoria pelo excesso de informação. Às vezes, essa sensação parece ser apenas fruto de exagero, uma mistura de paranoia alimentada por manchetes alarmantes e teorias conspiratórias. Tentamos nos convencer de que é apenas uma fase, um soluço na longa marcha do progresso. Mas quando silenciamos o ruído e olhamos ao redor, com honestidade brutal, a realidade grita. E o seu grito é ensurdecedor. Vemos as guerras televisionadas, transformadas em espetáculos macabros. Enquanto a fome se torna uma estatística conveniente, distante o suficiente para não estragar o nosso jantar. A desigualdade ergue muros invisíveis, mas intransponíveis, entre bairros da mesma cidade. A ganância corporativa dita políticas globais. A vaidade pessoal se torna moeda de troca nas redes sociais. E o orgulho ideológico nos cega para qualquer verdade que não seja o planeta, nosso único lar, geme exausto, com o clima em colapso e os ecossistemas se desfazendo como um tecido velho. Pessoas se matando por poder, por um pedaço de terra, por dinheiro que nunca verão, por uma vaidade que se esvai com o tempo. Por nada, o valor da vida humana parece depreciar a cada dia, cotado na bolsa de valores da indiferença. E no meio desse caos, da cacofonia de vozes que defendem seus próprios interesses, surge inevitavelmente aquele pensamento inquietante, a pergunta que paira no ar como fumaça tóxica: até quando isso vai continuar? O ciclo de autodestruição. O mesmo roteiro de sempre para encontrar uma resposta. Ou talvez para entender melhor a pergunta, basta olhar para a história. Descobrimos que não somos tão originais em nossa trajetória. Existe um padrão, um ciclo quase rítmico de ascensão e queda, de criação e autodestruição. A humanidade sobe, prospera, alcança picos de conhecimento e poder. Então, se envaidece, se corrompe em sua própria abundância e, por fim, cai, puxada para baixo pelo peso de seu próprio orgulho. Foi assim, no tempo de Noé. A narrativa bíblica não descreve um problema pontual, mas uma contaminação sistêmica. A maldade havia se infiltrado em tudo, tomando conta do coração humano de forma endêmica. O mundo havia se tornado um vasto palco de violência gratuita, egoísmo desenfreado e uma total ausência de reverência pela vida. Não era apenas sobre atos maus, mas sobre a própria inclinação da alma. Gênesis 6:6 nos oferece um diagnóstico profundo e terrível. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. O Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O resultado, uma limpeza, veio o dilúvio. Não como um ato de fúria cega para acabar com tudo, mas como uma cirurgia radical para salvar a criação de si mesma, para começar de novo, a partir de uma semente de esperança. Depois, o ciclo se repetiu em outra forma. Babel. Aqui, o problema não era a violência, mas o orgulho coletivo, a ambição desmedida. A humanidade, unida por uma só língua, decidiu construir uma torre que alcançasse os céus. Não era um projeto arquitetônico, era uma declaração de independência de Deus. Um monumento à autossuficiência humana, a crença de que, com tecnologia e unidade, poderíamos forjar nosso próprio paraíso e definir nosso próprio destino. Deus interveio, não com água, mas com confusão. Resetou as línguas, espalhando os povos. Cada cultura se tornou um recomeço, forçada a encontrar sua identidade longe da sombra daquela ambição unificada e arrogante. E Sodoma e Gomorra, a mesma história, com outras nuances. A tradição lembra da perversidade sexual, mas os profetas como Ezequiel ampliaram o diagnóstico. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã. Soberba fartura de pão, e próspera tranquilidade tiveram ela e suas filhas. Mas nunca fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. Era uma sociedade que, em seu excesso e conforto, tornou-se cruelmente indiferente ao sofrimento alheio. O resultado foi o fogo do céu, um recomeço localizado mas devastador. Troque o fogo do céu por algo que nós mesmos criamos. As bombas nucleares. Hoje, existem mais de 12.000 dessas armas espalhadas pelo mundo, guardadas em silos, submarinos e bombardeiros. Cada uma delas é uma semente de aniquilação, um sol artificial engarrafado, esperando pelo comando para ser libertado. Elas são capazes de destruir não apenas cidades,
mas de envenenar a própria biosfera, de alterar o clima da Terra por décadas. Se um dia, no momento de loucura, medo ou arrogância, todas elas forem detonadas, o resultado seria um recomeço em uma escala inimaginável. Não seria o fim completo da humanidade, talvez, mas seria certamente o fim da civilização como a conhecemos. As cidades que levamos milênios para construir virariam pó radioativo em minutos. A estrutura que mantém de pé nossa civilização atual, incluindo governos, bancos, redes digitais e logística global, ruiria num piscar de olhos. O que se seguiria seria um roteiro de pesadelo, um inverno nuclear, com o céu obscurecido pela fuligem, bloqueando a luz solar e mergulhando o planeta em um frio profundo. As colheitas falhariam em todo o mundo. Anos, talvez décadas, de fome e escuridão. Bilhões de mortos pela explosão inicial, pela radiação, pela fome, pelas doenças, e os poucos que sobrassem viveriam como animais assustados em um mundo em ruínas, caçando uns aos outros por um resto de comida ou um gole de água limpa. Sem luz, sem tecnologia, sem arte, sem história, sem nada, somente a brutalidade da própria sobrevivência. Seria um recomeço? Sem a menor dúvida. E o mais irônico e trágico de tudo, seria o próprio ser humano apertando o botão. Desta vez, não precisaríamos de fogo do céu. Nós mesmos o forjamos. Jesus. O alerta antes da queda. Mas onde entra Jesus em toda essa história sombria? Ele entra exatamente no ponto central, no olho do furacão. Jesus sempre foi o maior sinalizador de que esses ciclos de destruição são a consequência inevitável, quando a humanidade se afasta da verdade, da justiça e da essência da vida, que é o amor. Suas palavras não eram apenas ensinamentos morais, eram diagnósticos precisos da condição humana e avisos sobre o caminho que estávamos trilhando. No Sermão do Monte, a magna carta do seu reino, Jesus alertou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olhemos para o nosso mundo. O que vemos? Estamos formando mais pacificadores ou mais fomentadores de guerra, mais construtores de pontes ou mais cavadores de trincheiras ideológicas? A resposta é dolorosamente clara. E quando os discípulos, maravilhados com a grandiosidade do Templo de Jerusalém, um símbolo do poder e da religiosidade humana, perguntaram a ele sobre o fim dos tempos, Jesus foi direto e presciente. Sua resposta, registrada em Mateus 24, soa menos como uma profecia antiga e mais como a manchete de um portal de notícias de hoje. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Parece assustadoramente atual, não é? Como se ele estivesse lendo a nossa linha do tempo, descrevendo nossas crises geopolíticas, nossas pandemias e nossos desastres climáticos. Jesus não falou de bombas nucleares diretamente. Claro, a tecnologia era inimaginável, mas ele falou da matéria-prima de todas as catástrofes. O orgulho humano, os falsos líderes que prometem salvação, os corações endurecidos pela ganância, a violência que brota do medo e o egoísmo desenfreado que nos faz perguntar o que eu ganho com isso. Antes de o que é o certo a fazer, ele sabia que a humanidade tem uma capacidade absurda e inesgotável de autodestruição quando se afasta de sua fonte, quando tenta ser seu próprio Deus. O recomeço não é o fim. É um chamado ao ponto zero. Mas aqui vem a grande e esperançosa virada. Jesus nunca anunciou o fim como um ato de prazer divino em destruir. Ele não era um profeta do Apocalipse que se deleitava com a desgraça. Ao contrário, para ele, o foco de qualquer fim sempre foi o recomeço. A redenção, a chance de nascer de novo. No meio de todas as previsões sombrias de Mateus 24, ele insere uma cláusula de esperança. Mas aquele que perseverar até o fim, será. A salvação aqui não é um escape mágico, mas o resultado da perseverança em viver de acordo com os valores do seu reino, mesmo quando o mundo ao redor desmorona. É a tenacidade de amar em meio ao ódio, de ter esperança em meio ao desespero. Ele revela a condição final, o grande ato de misericórdia antes da cortina fechar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Percebe a profundidade disso? O fim não chega de surpresa. Ele só vem depois que a última chance de mudança, a boa notícia do reino de amor e justiça, é oferecida a todos. O recomeço, seja ele manifestado por um dilúvio, por fogo do céu, ou por uma guerra nuclear auto-infligida, não é um ato de vingança de um Deus irado. É o último recurso, a consequência natural de um sistema que se corrompeu, a ponto de não poder mais ser consertado. Acontece quando o amor, o diálogo, a misericórdia e a verdade
já foram oferecidos e, por fim, desprezados ao extremo. A misericórdia antes da catástrofe. A história bíblica está repleta de provas de que Deus não tem prazer na destruição. Antes de cada grande juízo, ele deu sinais, deu tempo, enviou profetas, enviou alertas. No tempo de Noé, não foi um evento súbito. Gênesis fala de 120 anos de aviso, um período em que Noé, o pregador da justiça, construía a arca à vista de todos, um testemunho diário e silencioso da tempestade que se aproximava. Em Sodoma, Ló e sua família foram arrastados para fora da cidade pelos anjos antes da queda. A destruição não começou antes que a oportunidade de fuga fosse dada. E o caso mais emblemático é Nínive, capital do brutal Império Assírio, um povo conhecido por sua crueldade. Deus enviou Jonas, um profeta relutante, para anunciar a destruição iminente. E o que aconteceu? O rei e todo o povo, do maior ao menor, se arrependeram. Vestiram-se de saco, sentaram-se em cinzas e clamaram a Deus. O resultado? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Nínive foi poupada. O recomeço foi cancelado. E os dias de hoje? Será que os sinais já não estão por toda parte? Crises climáticas cada vez mais severas, guerras que eclodem com uma frequência alarmante, colapsos sociais, doenças globais que expõem nossa fragilidade, e uma geração que parece cada vez mais fria, egoísta, vaidosa e ansiosa. Os profetas modernos talvez não usem túnicas, mas são os cientistas que nos alertam, os ativistas que clamam por justiça, as vozes que nos suplicam para despertar antes que seja tarde demais. O que Jesus faria hoje? Se Jesus andasse hoje pelas ruas, o que ele diria? Provavelmente a mesma coisa que disse há 2000 anos nas poeirentas estradas da Galileia. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrepender-se não é apenas sentir pena, mas metanoia, uma mudança radical de mente, de direção, de prioridades. Ele nos chamaria de volta ao essencial, ao âmago de sua mensagem. Amor radical a Deus e ao próximo. Justiça social que se preocupa com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Compaixão que chora com os que choram. Humildade que serve em vez de ser servida. Cuidado com os necessitados. Perdão que quebra os ciclos de vingança. Renúncia ao orgulho que nos impede de ver nossos próprios erros. Jesus não viria para impedir magicamente as consequências naturais da arrogância humana. Ele respeita nossa liberdade, mesmo a liberdade de nos destruirmos. Ele nos daria, a cada um, a chance de fazer nosso próprio recomeço interno, antes do inevitável recomeço global. Ele olharia em nossos olhos e perguntaria: você vai continuar construindo sua torre de Babel, ou vai ajudar a construir o meu reino de amor? O recomeço começa em nós se tudo explodir amanhã, se o céu escurecer sob uma nuvem de cinzas nucleares. Se o mundo como conhecemos entrar em colapso, não será um acidente cósmico ou um ato arbitrário. Será apenas a colheita amarga de uma longa semeadura. A consequência final de uma trajetória de escolhas erradas, feitas coletivamente por gerações. Mas enquanto o sol ainda nasce a cada manhã, enquanto ainda há fôlego em nossos pulmões, enquanto a graça ainda nos permite abrir os olhos, há esperança. Enquanto ainda podemos olhar nos olhos de alguém e dizer, com sinceridade, me perdoa, eu te amo, como posso ajudar? Eu escolho mudar. Então, ainda dá tempo. O grande e assustador recomeço global pode até vir. Ele paira no horizonte como uma possibilidade real, forjada por nossas próprias mãos. Mas o recomeço que realmente importa, o único que está sob nosso controle, e que pode, em última instância, mudar o destino do mundo, é aquele que começa aqui dentro, no santuário silencioso do coração humano. Porque no final, talvez o maior milagre de Deus não seja impedir a destruição que merecemos, mas sim, em sua infinita misericórdia, nos dar, a cada novo dia, uma chance real, honesta e transformadora de recomeçar.